Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast da Trofa TV. Neste episódio viajamos até a Amazónia, não fisicamente, mas através das palavras e das memórias de um trofense que viveu por dentro um dos momentos mais caóticos e desafiantes da história recente. Em plena pandemia da Covid-19, trocou a segurança do teletrabalho em São Paulo pelo caos de um hospital de campanha em Rondônia, no norte do Brasil, onde a nova variante P1 estava a devastar comunidades. Dessa experiência nasceu Dormindo entre Cadáveres, um livro que retrata os bastidores de uma tragédia que, segundo a Organização Mundial de Saúde, vitimou a mais de 5 milhões de pessoas no mundo. Este podcast tem o apoio de... Já abriu o Opera Park, o novo parque de estacionamento subterrâneo, no coração da Trofa. 210 lugares de estacionamento, aberto 24 horas por dia. Avanças desde 35 euros, diurnas, noturnas ou 24 horas e condições especiais para lojistas. E ainda dispomos de serviço de limpeza premium para o seu carro. Opera Park. Estacionar no centro nunca foi tão fácil. Connosco temos Luís Moreira Gonçalves, um trofense de São Martinho de Bogado. Luís, obrigada pela presença e pela disponibilidade de estar no nosso estúdio, numa agenda que acredito que por estes dias em Portugal deve estar bem recheada. Não é assim? Sim, obrigado pelo convite. Sim, têm sido dias intensos. Estas últimas 3, 4 semanas, com o lançamento do livro, tanto no Brasil como em Portugal, tem sido mais intenso do que eu esperava. Mas vamos recuar um bocadinho. O que é que o levou inicialmente a mudar-se para o Brasil em 2017? Eu fui pela primeira vez para o Brasil em 2010, durante o meu doutoramento. Quando estava em Inglaterra, em Oxford, conheci um professor da Unesp, de Araraquara, que é uma cidade no interior do estado de São Paulo. Ele convidou-me pela primeira vez para ir até São Paulo. E fui estabelecendo amigos e colaborações, fiz várias visitas e em 2016, quando estava também como professor visitante na Unesp, no Instituto de Química, surgiu a hipótese de concorrer a um lugar de professor. 2016, na realidade foi 2017. Surgiu a hipótese de concorrer a um lugar de professor na Universidade de São Paulo, no campus da cidade de São Paulo, e concorri. Achei que era uma boa oportunidade para formar um grupo de investigação e confesso que eu gostava de ser professor universitário, gostava de dar aulas. Então mudei-me oficialmente no início de 2018. Antes da pandemia, como é que era a sua vida profissional? Eu tinha um grupo de investigação com cerca de 10, 12 pessoas, desde alunos de licenciatura, que nós chamamos de iniciação científica, de mestrado, de doutoramento, e até tinha também um pós-doutorado, ou um pós-doutoramento, uma pessoa que estava no pós-doutoramento. Para além do grupo de investigação, dava aulas sobretudo de química analítica, e dava vários cursos de química, de bioquímica, física, biologia, ambiente. Para quem conhece São Paulo, a USP fica no campus Butantã, portanto é um espaço enorme, uma cidade universitária, que tem vários edifícios, vários departamentos, vários institutos. Era uma vida interessante, confesso. Eu gostava tanto da vertente didática, letiva, dar aulas, como de fazer investigação. Depois surge a pandemia de Covid-19, o confinamento. Lembra-se do momento exato em que recebeu o e-mail da Secretária da Saúde da Rondônia?
Depois surgiu a pandemia, não é? Exatamente. 2020 era para ser um ótimo ano em termos de trabalho. 2020, não sei se as pessoas se lembram, mas passamos fechados e acho que a maior parte das mortes até acabou por ser em 2021. Então, 2020 para mim foi passado sobretudo em home office. Não precisavam de mim, apesar de eu ter disponibilizado os meus serviços como médico. E no início de 2021, portanto, lembro-me, não lembro a data exata, se foi 28 de janeiro, se foi 27 de janeiro, recebi um e-mail da Secretaria de Saúde do Estado da Rondônia. O Estado da Rondônia é um dos estados do norte do Brasil, é um dos estados da floresta amazónica. Temos o Amazonas, temos a Rondônia, temos Roraima, temos também, acabamos de ter o Pará, ainda mais a norte. Enfim, são vários estados que compõem a área de floresta, e a área da floresta também vai a outros países, não é? Bolívia, Colômbia. Exatamente. No final de 2020, em dezembro, surgiu uma variante nova que foi particularmente destrutiva em Manaus, portanto, que é a capital do estado do Amazonas, portanto, a maior cidade da região. Na prática, acaba por ser a única real cidade ali, portanto, a única cidade que tem mais de 500 mil pessoas. É onde chegou a faltar oxigénio e, portanto, o Estado ao lado, a Rondônia, estava com medo que o mesmo se pudesse passar. Os números estavam a aumentar enormemente, já não tinham vagas, já não tinham leitos de cuidados intensivos e nesse contexto que recebo um e-mail. Basicamente, o e-mail foi enviado a todos os médicos do país. Quem estivesse disponível, quem pudesse ajudar, era bem-vindo. Sem experiência no terreno, propriamente dito, não é? E em contexto de pandemia, acredito. O que é que o motivou a aceitar o desafio de ir para a linha da frente? Acredito que tenha sentido algum receio. Sim, inicial. certamente. Receio uma pessoa tem sempre. Estamos a falar de uma pandemia que não conhecíamos, não sabíamos como é que funcionava. E ainda para mais uma variante que aparentava ser mais letal do que as outras, ou pelo menos do que as outras estirpes. Não, eu não tinha muita experiência em cuidados intensivos. Cuidados intensivos dentro da área da medicina é uma área específica. Digamos que não são todos os médicos que têm experiência em cuidados intensivos, mas eu, na prática, a minha experiência clínica era bastante reduzida, porque eu trabalhava na universidade, dava aulas, então sabia auscultar, não é? Sabia tratar uma infecção urinária e uma gripe, mas não, a minha experiência de cuidados intensivos era zero. E para além disso, estamos a falar de uma doença nova. Ou seja, mesmo as pessoas mais experientes não conheciam. Foram feitas coisas na altura da pandemia, como por exemplo a perona, que é colocar o paciente ou o doente de cuidados intensivos de barriga para baixo, que era uma coisa que só se fazia em algum tipo de síndromes agudos respiratórios, e eu só vi ser feito aí e aliás, desde a pandemia nunca mais voltei a ver uma perona. Portanto, era novo para toda a gente, mas para mim era um pouquinho ainda mais novo. Mais novo, exatamente. Mas decidiu aceitar? Sim, decidi aceitar. Essa pergunta porque decidi ir é uma pergunta que para mim acaba por ser muito óbvia. É como tinha que ir, ou seja, acho que fazia sentido. Sei lá, isso é como perguntar a alguém que tem um filho e que o filho tem sucesso na escola porque é que o quis educar bem. É uma questão óbvia, ou seja, se a partir do momento em que uma pessoa opta por se meter na medicina ou em qualquer outro campo da saúde, enfermeiro, fisioterapeuta, vêm umas certas responsabilidades e em alturas de pandemia ou um acidente natural, um terremoto, ou o que seja, quando somos precisos, acho que devemos ir. O que é que imaginava que ia encontrar e o que é que realmente encontrou quando chegou a Porto Velho?
Não foi muito diferente do que assim, eu também não imaginei muita coisa, ou pelo menos tentei não imaginar muita coisa, mas não foi muito diferente do que eu estava à espera. A situação era complicada e eu cheguei portanto, dia 1 de fevereiro e ainda complicou ainda mais, ou seja, o apogeu da pandemia foi final de março, início de abril. Tínhamos, enfim, é isso, eu pessoalmente tive muitos mortos, ou seja, muitos óbitos, como se diz na terminologia médica, mas que é a mesma coisa. Pessoas que, e não eram só pessoas muito velhas, ou seja, tive mortos com 40, 50, até entre os 30 e os 40 anos. E encontrei uma situação onde faltavam meios tecnológicos, faltavam leitos, ventiladores, faltavam medicações, ou seja, medicamentos, portanto, às vezes faltava um determinado sedativo, tínhamos que usar outro, ou faltava um bloqueio neuromuscular, enfim, e faltavam também pessoas. Meios humanos. Meios humanos, sim. Como é que era um dia típico no hospital? O dia típico... o dia típico não é muito diferente do dia típico de um hospital aqui, só que muito pior. Pois. Ou seja, lá os plantões, curiosamente, começam às 8 da manhã e terminam às 8 da noite. No resto do Brasil costuma ser das 7 às 7. Então a pessoa chegava às 8 da manhã, recebia o plantão da pessoa da noite, em que dizia que tinham morrido 3 ou 4 pessoas e estavam 3 ou 4 muito mal, e nós tínhamos que fazer a prescrição, ou seja, saber que medicações iríamos dar, teríamos que fazer o exame físico, tínhamos que ver os exames de sangue, raio-x, tínhamos que falar com a família, dar o boletim clínico, que não podiam existir visitas, então era tudo pelo telefone. O que torna ainda mais complexo tudo. Os familiares não podiam contactar com o pai ou com a irmã nos últimos momentos. Alguns procedimentos que tínhamos de fazer, infelizmente vários óbitos, e depois no final do dia, dependendo, ou se eu ficasse mais tempo, ou se eu continuasse, não tinha que pensar plantão a ninguém, se alguém viesse para me substituir, passava o plantão basicamente explicando o que ocorreu durante o dia. Havia pessoas que naturalmente sabiam que poderiam ser as últimas horas da sua vida. Transmitiam-lhe mensagens para transmitir à família? As pessoas normalmente acabavam por, ou seja, quando faleciam, quando já estavam entubadas. Sim. Portanto, o momento, digamos, chave nesse aspecto era antes de serem entubadas que podiam falar com a família. Se fosse durante, digamos, o horário de expediente em que estava presente a psicóloga ou assistente social, nós podíamos usar o telefone do hospital e até era a própria assistente social que fazia esse contacto. Se, por exemplo, a intubação tivesse que ser feita durante a noite, sem a presença da psicóloga, às vezes é inclusive com o meu próprio telemóvel, em que usava o meu telemóvel para falar com a família. E as pessoas sabiam que as chances, ou as hipóteses de morrerem eram pelo menos superior a 50%. Em alguns casos, a nossa taxa de extubação variava muito, mas tivemos alturas em que provavelmente estava abaixo dos 10%. Ou seja, nas alturas mais complicadas, 9 em cada 10 pessoas. Eu estou a dizer estes números sem ter uma base papel científica. Mais ou menos. Eu tenho mais ou menos uma base científica, mas não tenho os dados aqui para mostrar. Exatamente, estou a perceber, sim. Mas aproximado, de forma aproximada. Sim, eu diria que pelo menos 8 a 9 em cada 10 as pessoas iriam falecer. Eles sabiam isso. Então tinham 10 minutos ou 15 minutos para telefonar à família.
Muitas vezes estavam com falta de ar, ou seja, também não conseguiam falar. Verbalizar da melhor maneira? Sim, não conseguiam ter uma conversa. E de todo é uma conversa que diria que é praticamente impossível de ter. Alguém que tem 50 anos ou 45, ligar à família, primeiro tem que decidir a quem é que ligam, se é a esposa, se é a mãe, se é o irmão, depois tem que decidir o que é que vão dizer. Enfim, foram momentos extremamente complicados que acredito que também existiram aqui em Portugal. Se calhar o número não foi tão elevado, ou certamente não foi tão elevado, mas foram momentos muito, muito, muito maus, momentos trágicos também aconteceram aqui. Numa situação tão caótica, como é que era manter o equilíbrio emocional? Nós acabamos por ter uma boa capacidade de adaptação e às vezes mandamos mais para a frente. Ou seja, naquele momento tentamos não pensar muito no assunto, depois afeta-nos passado umas semanas, ou às vezes até passado um ano, às vezes uma pessoa está... Já quando a situação está resolvida e os fantasmas... Sim, às vezes uma pessoa não? está passado um ano e está a fazer uma coisa completamente diferente e há um barulho, um som ou uma palavra que acaba por despertar e recordar alguma situação. Mas melhorei muito. Em parte, o objetivo de ter escrito o livro foi também para exorcizar, fazer uma catarse ou uma sublimação freudiana, se quiser, de todos esses fantasmas. Ajudou, confesso. Vamos já falar sobre o livro, mas numa primeira conversa que nós tivemos ao telefone, falou-me de uma maior capacidade hoje de falar com pessoas de luto. Como é que esta experiência o ajudou nesse aspecto? Isto é quase que violento dizer, mas foram tantas mortes que acabou por quase uma habituação. Eu não consigo encontrar as melhores palavras, mas acho que tentei explicar da melhor maneira a minha pergunta. Há uma espécie de parestesia, ou seja, um adormecimento. Quando, assim, se uma pessoa tem 10 mortos, eu acho que nunca cheguei a ter 10 mortos, mas tive 7 ou 8 no mesmo dia. O sétimo óbito já não vai ser recebido com a mesma intensidade que foi o primeiro. Mas isso não significa que não... Não tem a mesma importância? Sim, a nossa capacidade de recepcionar as emoções é que vai ficando esgotada. E isso acontece também, às vezes, nas coisas boas. Às vezes uma pessoa tem um dia incrível e... O segundo dia incrível já não é encarado. Sim. Então, da mesma maneira. Olha, eu posso dizer, agora, os dias de lançamento, a primeira pessoa que elogiou o livro foi recebida de uma forma diferente da 20ª. E eu continuo a agradecer à 20ª, mas o impacto já não é tão grande. Assim, contactar com o sofrimento e contactar com a morte com essa frequência necessariamente altera alguma coisa, nem que seja... assim, todos nós sabemos que vamos morrer e todos nós tentamos mais ou menos estar em paz com isso, mas quando vemos isso todos os dias, essa realidade não há como fugir dela. Esbarramos com ela mesmo que nunca. Sim, e torna-se mais natural. Eu lembro na altura que, por exemplo, era bastante complicado eu ter uma conversa com alguns amigos que me queixavam, no trabalho aconteceu-me isto, o chefe chateou-se comigo por isto, não sei o quê, e eu, pronto, a mim, olha, morreram 4. Então, não havia possibilidade de ter uma conversa equilibrada, porque, lá está, porque o nível as coisas estávamos preocupados com coisas diferentes. Todos os médicos, acho que trabalham em oncologia, em paliativos, em cuidados intensivos, ou seja, médicos que contactam com a morte diariamente,
acabam por ter todos, imagino eu, um certo desensibilização. Ao mesmo tempo que lidava com esta realidade, vivia também um imbróglio profissional, não é? Quando é que percebeu que a sua decisão de continuar a ajudar no hospital iria ter consequências profissionais junto da Universidade de São Paulo? Há 26... Quando eu percebi de forma irrevogável, se quiser, foi 26 de março. Eu lembro, porque, acho que foi 26 de março. Porque naquele dia tinha sido o recorde de óbitos, tanto no Brasil como no estado de São Paulo. Eu achei aquilo muito engraçado. Ou seja, a USP, o procurador da USP, estava completamente alheio à realidade quando me enviou o e-mail. Mas basicamente, para contextualizar, eu comecei a trabalhar em 2018, em abril. Então, eu durante 3 anos estava no que eles chamavam o probatório, ou seja, até abril de 2021. E durante o probatório eu estava no regime de dedicação exclusiva e, para além disso, eu não podia pedir uma licença sem vencimento. E isto aconteceu em janeiro de 2021. E eu tentei. Olha, eu sei que estou no probatório, mas estão a precisar de mim agora, não dá para adiar. Então eu pedi uma licença sem vencimento à USP, ou pedi que entrar em férias e me deixassem trabalhar lá, ou pedi que deixasse de ter o regime de dedicação exclusiva. O regime de dedicação exclusiva, basicamente, o meu salário passava a ser 40% do que era. Ou eu estaria na total disponibilidade de devolver o salário à USP. Então, ou seja, eu devolvo à USP ou faço uma doação a um instituto ou hospital universitário, o que vocês quiserem. Enfim, enviei um e-mail à reitoria e à USP a dar todas as alternativas, a dizer que, portanto, o meu objetivo não é ir trabalhar para lá e desrespeitar a instituição. A verdade é que eu estou aqui em casa e não estou a fazer muito. Então, não faz sentido. Eu faço parte do quadro de médicos do país. Quando me contrataram já sabiam que eu era médico. Por exemplo, a Universidade do Porto fez exatamente o contrário. A Universidade do Porto libertou todos os médicos para poderem trabalhar na pandemia. Que é o que faz sentido, na minha opinião. Então, o chefe do departamento aceitou sem problema nenhum, o diretor do instituto também, mas quando chegou à reitoria, a reitoria achou que não podiam fazer exceções durante a pandemia, que não fazia sentido. Se eu estava no probatório, estava no probatório. Entretanto, há um processo a decorrer ainda. Sim, eu mantive a minha, disse não, por favor, deem-me uma licença sem vencimento. Eles acabaram por dizer que não, manteram-me o processo. Eu pedi exoneração, saí, ou seja, já não trabalho lá, mas o processo mantém-se com o objetivo de transformar a minha exoneração, ou seja, a minha saída, saí sem qualquer tipo de direito, como dizem no Brasil, direito trabalhista, ou seja, sem subsídio de desemprego, sem receber o extra de ter trabalhado não sei quanto tempo. Mas não contentes com isso, eles querem transformar no que eles chamam de despedimento a bem da função pública, que significa que eu não posso trabalhar para o Estado de São Paulo durante 10 anos. É uma penalização, ou seja, porque eu estou com um processo administrativo disciplinar. E há horizonte para que o processo... Não faço ideia. A minha advogada, depois tive que arranjar uma advogada. Nós tentamos perceber o que é que se passa, depois tentamos entrar também com um processo para inibir esse processo. Esse processo, na primeira instância, a primeira instância disse que só estava ali para avaliar se o estabelecimento de um processo administrativo disciplinar estava formalmente correto ou não, e segundo eles estava formalmente correto, porque o que eu argumento é que, segundo a Constituição, eu não vou entrar em termos muito técnicos, mas segundo a Constituição brasileira, em caso de pandemia, profissionais de saúde podem
A correr às necessidades. Aliás, eu quando entro para o Conselho Federal de Medicina, eu também tenho um painel ético, fiz o juramento de Hipócrates, fiz o juramento à bandeira brasileira quando se entra para o Conselho Federal de Medicina. E um código de conduta. E um código de conduta, então isso está tudo tipificado na Constituição. Então foi para o primeiro juiz, na primeira instância, disse que não estava para ali para avaliar a constitucionalidade, que teria que ser, que só estava para ali avaliar se os procedimentos burocráticos tinham sido bem feitos, disse que tinha sido tudo bem feito. Foi para a segunda instância disse que só estava ali para avaliar se a primeira instância tinha feito tudo certo, não estava ali para avaliar a constitucionalidade, disse que a primeira instância fez tudo certo, então foi para a terceira instância, que é o Supremo Tribunal Constitucional, e o Supremo Tribunal Constitucional disse que era demasiado importante para estar a avaliar um processo administrativo disciplinar. Eu confesso que ri, mesmo no meio disto tudo, confesso que ri com isto. O funcionamento da justiça no Brasil é diferente. E isto era tudo para inibir o processo administrativo disciplinar feito pela USP, não inibiu, então agora vai decorrer, eles teriam 60 dias para dar uma decisão, já se passaram 4 anos e meio, não sei quando é que eles vão tomar uma decisão. Muito bem, vamos avançar para algo mais positivo, que é o lançamento deste Dormindo Entre Cadáveres. Em que momento é que percebeu que precisava de escrever sobre a sua experiência? Lá na própria Rondônia. Logo na primeira semana lá, eu estava, digamos, a pandemia foi das coisas mais importantes que se passaram nos últimos anos, e certamente foi a coisa mais importante que se passou em 2020 e 2021, e eu estava no epicentro da pandemia, a nível mundial, no início de 2020. Então, eu sentia que estava a presenciar a história. E eu já tinha um pouco a ideia de que, e eu escrevi isso no livro, as pessoas passavam por uma série de coisas durante a pandemia que, quando as estavam a passar, achavam que nunca iriam esquecer. Não, eu estou a fazer fila para entrar no supermercado, eu nunca mais vou esquecer isto. Ou estou a lavar as mãos 3 vezes, ou eu só tenho horas para sair, ou a Páscoa este ano é diferente, o Natal. Então, uma série de coisas que as pessoas imaginavam elas próprias, nunca vou esquecer isto vai mudar profundamente a minha vida. Mas a verdade é que já esqueceram. Nem deu 10 anos e já esqueceram mais de metade do que aconteceu. E durante uns tempos ainda tínhamos no chão o distanciamento social. Agora isso também vai desaparecendo. Então daqui a pouco tempo era como se a pandemia nunca tivesse existido. A não ser que alguém tenha tido um familiar próximo que tenha morrido, ou seja, que tenha tido uma coisa realmente... E mesmo essas pessoas, por exemplo, eu falo com profissionais de saúde que trabalham durante a pandemia, mesmo esses, há muita coisa que já não lembram, que tiveram a ver o livro e relembraram. E até eu como... eu escrevo aqui na primeira página, quando... o último parágrafo, de facto, ainda só passou mais de 1 ano e meio, até eu que estive lá começo a duvidar se aquilo realmente aconteceu. Então, quando eu estava lá, eu achava, acho que vai ser bom haver pelo menos algum tipo de registro histórico. Isto porque eu gosto muito de ler livros de história e eu tenho... Mas nunca tinha escrito nenhum livro. De história não, eu já escrevi na universidade, já escrevi capítulos de livros, ou seja, na minha área técnica, mas fora do trabalho, digamos assim, não, nunca tinha escrito. Mas eu gosto muito de ler e gosto muito de livros de história e sei muito bem que às vezes a pequena história, ou seja, a experiência de determinada pessoa, ajuda a manter a grande história. Dito de outra forma, o relato do Primo Levi, ou Levi, se isto é um homem, foi fundamental para depois o estudo dos campos de concentração. Os relatos das trincheiras, por exemplo, nada de novo no fronte, foi fundamental para manter uma memória coletiva
do que foi a Primeira Guerra Mundial. E assim sucessivamente. Até mesmo a Batalha de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota, dos 4 relatos que temos, 2 são de pessoas que supostamente estiveram presentes e são os que melhor ajudam às vezes a perceber o que aconteceu. Realmente. É um bom tributo, então, para esta memória coletiva? Sim, essa seria a minha justificação altruísta, ajudar à memória coletiva e também, sinceramente, acho que é uma coisa interessante. Ou seja, acho que as pessoas não vão... Pelo menos espero eu. Acho que ninguém que pegue neste livro e o leia consegue ler relativamente rápido, 1h15, 1h30, ou talvez menos. Espero bem que não chegue ao fim do livro e pense que perdeu tempo. Que mais valia não ter lido ou que mais valia não ter comprado. E depois, a minha justificação mais egoísta seria para, como falamos há pouco, um pouco para exorcizar algum tipo de fantasmas. Eu trabalho atualmente com saúde mental, trabalho na área da psiquiatria, e a melhor forma, não sei se a melhor forma é a expressão certa, mas uma boa forma de ultrapassar um sofrimento, quando é possível, é atribuir algum tipo de significado. Ou seja, eu passei por isto tudo, mas aprendi alguma coisa. Eu tive horas a estudar, mas passei no exame. Ou tive horas a treinar, mas consegui dar o salto. E às vezes coisas más que acontecem, se as pessoas conseguirem extrair alguma coisa de bom, nem que seja uma aprendizagem, ajuda a ultrapassar e enfrentar o dia seguinte. Como é que foi, em termos de desafios, equilibrar aqui o rigor factual com a novela? Foi complicado. Primeiro, inicialmente... Porque o livro tem muitos toques de humor, ainda não falámos disso, mas, não é? Mas também tem muitos toques de humor. Tem. Para ser mais suportável a leitura, não é? Sim, suportável, agradável, interessante, mas também insuportável, sim. Várias coisas. Primeiro, a primeira ideia era de fazer um documento histórico, quase jornalístico. Mas depois, apesar de pode não parecer, eu prezo pela minha privacidade, eu tive que me render à evidência que contar uma história na primeira pessoa que seria mais interessante, seria mais poderoso para o leitor. Então, passou-se um pouco da parte jornalística, ou da descrição puramente jornalística, para uma coisa mais na primeira pessoa. Uma espécie de odisseia, ou de aventura, ou de um percurso. Depois, quando isso começou a ficar real, eu tive que mudar nomes de toda a gente. Eu sou a única pessoa cujo nome se manteve. Portanto, todos os meus colegas mudei o nome, a especialidade, todos os doentes também, e friso isso, escrevo lá. Ou seja, as pessoas até podem ter existido, mas não com aquele nome, às vezes não com aquela idade, às vezes combino personagens, ou seja, 2 ou 3 médicos que tenham características interessantes, combino-os num só, e assim sucessivamente. O importante ali seria manter o espírito, o zeitgeist, não é? O espírito do tempo, o espírito do momento, o espírito da história. Depois, para mim, era muito importante colocar humor, não só para ser suportável, mas também porque eu acredito que o humor é uma das formas de ultrapassar momentos maus. E atualmente estão-se a passar coisas estranhas no Brasil. Houve um comediante que foi condenado a 8 anos por fazer piadas e as pessoas ainda não perceberam, ou pelo menos algumas pessoas não perceberam o potencial do humor. Quando a pessoa consegue rir dela própria, mesmo que seja uma coisa horrível, mesmo que tenha ficado paraplégica ou mesmo, às vezes, morte de um familiar. Ora bem, o Miguel Sete Estacas é trofense, teve aquele acidente muito grave e depois fez um
uma tour com um espetáculo exclusivamente dedicado ao acidente. E não sei se o entrevistou, mas provavelmente vai dizer que deve ter sido ótimo para ele. Portanto, ele teve aquele acidente, não pode alterar, então agora tem duas formas de conviver com aquilo. Ou vive deprimido e magoado e zangado com o mundo, ou tenta rir do infortúnio. Então, há vários momentos que eu tento rir do infortúnio. Eu estava com muito medo que alguém que tivesse um pai, uma mãe que tivesse morrido na pandemia, que se sentisse ofendido. Gostava, confesso. Falei com 2 ou 3 pessoas. Mas houve uma pessoa que me disse: não, as pessoas vão se sentir sempre ofendidas, ou seja, alguém vai sempre se sentir ofendido, porque é que seja. Eu aqui a folhear encontrei aqui uma página em que está uma pessoa a agarrar um profissional de saúde a dizer: você matou o meu pai, você matou o meu pai. Também deve ter passado por esse tipo de experiência. Assim, os familiares às vezes também reagiam de forma... Aliás, os familiares reagiam de forma completamente inesperada. Tínhamos desde familiares que ficavam extremamente revoltados e magoados, e depois até, de um primeiro momento, até se acalmavam, até vinham depois pedir desculpa. E às vezes o contrário. Tive várias situações, ou seja, eu já tive de dar notícia de mortes, como médico, não sei, mas centenas de vezes, pelo menos. E já tive o contrário de estar a falar e parece que eu estou mais chateado do que a própria pessoa. Deixa lá, doutor, não dá para salvar toda a gente. Amanhã é outro dia. E acontece tudo. E eu sei que acontece tudo porque quando há notícia da morte de alguém querido, as pessoas às vezes entram em choque, às vezes as pessoas nem sabem o que pensar. Sim, agora como psiquiatra acredito perfeitamente que... As pessoas reagem de forma completamente... Aquele momento as pessoas reagem de forma... E eu tive uma vez uma pessoa que reagiu de forma... mas eu não sei a senha do cartão de crédito. Tipo, a pessoa gostava dela, só que não foi por mal. Só que naquele momento o que aconteceu é que, para ela não estar a confrontar diretamente com a dor de perder, então vou-me ocupar, pensar, não, se calhar vou ter que fazer isto. Ou começo a pensar na parte prática da coisa. Então, quando estamos perante uma notícia horrível, a morte de alguém que nós gostamos, e depois, obviamente, há vários graus. Se é um avô que já estava gravemente doente, é uma coisa completamente diferente. Se é, por exemplo, um filho de 15 anos foi atropelado. E as pessoas reagem de forma... Eu tive formação como dar más notícias. Há um protocolo que se tenta usar e tem que se ter empatia, mas muitas vezes é surpreendente o que é que acontece. O livro, para além também deste contributo para a memória coletiva e também por efeitos de catarse para si, é também uma homenagem, não é? Aos profissionais de saúde e a todas as vítimas e familiares. Eu confesso que eu acabei por fazer homenagem só aos profissionais de saúde, não que menospreze quem morreu na pandemia. No final, ou seja, na primeira página, está logo ali, dedicado a todos os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente. Eu acho que este livro em particular, acho que é mais importante para quem esteve na linha da frente. E quem esteve na linha da frente, que na altura, eu tenho falado isto com algumas pessoas de saúde, na altura não iam ser esquecidos, que iam ser reconhecidos, e muitos deles estão chateados porque não tiveram aumentos de ordenado, que não tiveram melhorias nas horas. E ainda me lembro aqui em Portugal daquela história da Champions. A final da Champions foi para o Porto e o Primeiro-Ministro disse que era um agradecimento a todos os profissionais de saúde. Eu até agora não conheço um único profissional de saúde que tinha ficado realmente feliz. Ainda bem que a final da Champions veio para o Porto.
Eu, no meu caso, fui pior ainda. Eu perdi o meu emprego. Então, o que me aconteceu foi pior ainda. E a situação no Brasil foi ou é pior que em Portugal. Por exemplo, eu recebi um e-mail da Ordem dos Médicos que foi, digamos, encaminhado. A Ordem dos Médicos encaminhou um e-mail que veio do Parlamento Português, em que fizeram um agradecimento formal a todos os profissionais de saúde. Eu até agora não recebi um único agradecimento formal nem do governo brasileiro, nem sequer do governo da Rondônia. Sei que, por exemplo, em Portugal há um monumento que o governo inaugurou, acho que em Belém, dedicado às vítimas, aos profissionais de saúde, de Covid. Acho que o Brasil não fez o mesmo. Então, era muito dito aos profissionais que eles iam ser relembrados, que iam ser muito bem tratados, que iam ser elogiados e acho que foram esquecidos da mesma forma que as pessoas quiseram esquecer a pandemia. E desculpa alongar-me na resposta, e há coisas que se passaram com os profissionais de saúde, particularmente os mais mal pagos, que as pessoas não lembram. Por exemplo, um auxiliar de enfermagem de 30 anos, muitas vezes o problema não era ele ser contaminado com Covid. O problema era chegar a casa, viver numa casa pequena e contaminar o pai ou a avó com 70, 80 anos e depois, no final, quem falecia ou quem tinha graves problemas era o familiar. Eu presenciei vários casos desses, onde quem sofreu depois foi o familiar do profissional de saúde. Disse que as instituições, de alguma maneira, falharam. A Universidade de São Paulo pode ter falhado consigo. Pelo menos, há aqui uma questão de bom senso, não é? Sim, sim. E também disse que já tudo está esquecido. Ou seja, a pandemia serviu de aprendizagem ou não, na sua ótica? Então, eu acho que não. Eu confesso que eu também não conheço a fundo o Ministério da Saúde, nem as pessoas que trabalham lá. Mas talvez... A minha pergunta é de uma forma... Sim, eu entendo. Mas talvez fosse... e talvez fosse uma boa altura, agora que se passaram 5 anos, que seja, ou 4, começar a pensar em termos de algum tipo de comissão que pelo menos avalie o que aconteceu. E quando eu digo aqui avaliar, não é de todo pensar de forma punitiva. Pelo menos não é isso que eu gostaria. Eu gostaria que as pessoas fizessem uma análise fria em o que é que correu bem, correu mal e podem melhorar no futuro, porque se não for uma pandemia, um terremoto, assim, é um pouco a mesma coisa dos incêndios, ou seja, no final da época de incêndios as pessoas têm que ver o que é que correu bem, o que correu mal, aprender, se possível tomar ações e medidas para que não aconteça da mesma forma. E a mesma coisa com a pandemia. Devia existir um painel de especialistas que, com a horrível ou péssima missão de voltar a reler todas aquelas capas de jornais e de ver aqueles números, achatamento de curva e todas aquelas coisas que nós já estávamos absolutamente saturados de ouvir, mas alguém tem que pegar nisso. Se não pegarem agora, vai ser daqui a 40 ou 50 anos os historiadores vão tentar ver. Ou seja, eu ainda estou a tentar perceber como é que vai entrar para os livros de história a pandemia de Covid. O livro está em Portugal editado pela Zigurat, do Carlos Vaz Marques. Já está à venda? Está à venda na Feira de Livro do Porto, que termina este domingo. E já agora aproveito para dizer, eu estarei lá das 3 às 5, domingo, no último dia da feira, mas também já está na pré-venda em todas as livrarias grandes online, que eu não vou fazer publicidade, e deve chegar às livrarias dia 25 de setembro, salvo erro. Ou seja, quem fizer a pré-venda ou chega à casa dia 25 ou pode comprar na livraria dia 25.
Luís, obrigada por este excelente Obrigado. testemunho. Pode acompanhar-nos no podcast da Trofa TV, nas plataformas habituais ou nos sites da Trofa TV e do Notícias da Trofa, também nas redes sociais. Para quem gosta de ler a história do Luís, está no site do Notícias da Trofa em www.onoticiasdatrofa.pt. Até ao próximo episódio. Este podcast tem o apoio de... Já abriu o Opera Park, o novo parque de estacionamento subterrâneo, no coração da Trofa. 210 lugares de estacionamento, aberto 24 horas por dia. Avanças desde 35€, diurnas, noturnas ou 24 horas e condições especiais para lojistas. E ainda dispomos de serviço de limpeza premium para o seu carro. Opera Park. Estacionar no centro nunca foi tão fácil.